Atenção, fãs de fantasia e progressão de poder. Vocês estão prontos para a continuação da jornada mais sombria e épica de Eldoria? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo no próximo arco de O Ferreiro das Sombras. A história que provou que um destino não é dado, mas sim forjado. Para quem está chegando agora, uma recapitulação rápida. Em um mundo devastado por fendas dimensionais chamadas rachaduras etéreas, Kael, um jovem ferreiro desprezado, foi traído e deixado para morrer. Mas em vez do fim, ele encontrou um novo começo ao receber o Grimório do Artesão. Um sistema de poder único que o permite forjar habilidades, aprimorar seu corpo e até invocar guerreiros espectrais a partir da essência de seus inimigos. Ele não nasceu com magia, ele a constrói. Kael sobreviveu, protegeu sua irmã Lyra, enfrentou nobres arrogantes e até desmascarou uma conspiração religiosa liderada pelo corrupto sumo sacerdote Valérius. Ele provou que o ferreiro quebrado era, na verdade, o artesão mais letal de Eldoria. Mas a vitória sobre Valérius não trouxe paz. Pelo contrário, foi como cutucar um vespeiro. É aqui que nosso novo arco começa, o eco da antiga forja. Logo após a queda do sacerdócio, o caos se intensifica. As rachaduras etéreas, que antes seguiam um padrão, agora surgem de forma errática, mais frequentes e perigosas do que nunca. É como se a derrota de Valérius tivesse quebrado um selo, acelerando uma catástrofe ainda maior. Ao mesmo tempo, a voz misteriosa dentro do Grimório de Kael, que antes era apenas um sussurro, se torna mais clara. Ela fala em uma língua ancestral, guiando Kael para locais inexplorados dentro das rachaduras mais perigosas, prometendo respostas sobre a origem de tudo, do Grimório, das rachaduras e da própria essência etérea que alimenta o mundo. Impulsionado pelo desejo inabalável de proteger sua irmã Lyra e o que resta do reino, Kael decide seguir essas pistas. Ele não está mais sozinho. A mestra Elara, a poderosa maga que antes desconfiava dele, agora o vê como a chave para um mistério que ela mesma persegue há anos. Ela se torna uma mentora relutante, ajudando-o a decifrar os segredos arcanos que encontram. E Sir Gareth, o cavaleiro rival que um dia o desprezou, agora é um aliado leal, sua espada de chamas ardentes pronta para lutar ao lado do ferreiro. A dinâmica do grupo está mais forte do que nunca. Kael como a ponta da lança, Elara como a mente estratégica e Gareth como o escudo inabalável. Lyra, embora sem poderes, continua sendo a âncora emocional de Kael, seu farol de humanidade em meio à escuridão crescente. A busca os leva a lugares que nenhum explorador jamais alcançou. Dentro de rachaduras de Rank S, eles não encontram apenas masmorras cheias de monstros, mas portais para o passado. Ruínas de uma civilização antiga, muito anterior à Eldoria, começam a surgir. E nessas ruínas, eles encontram vestígios de forjas primordiais, altares de poder que ressoam diretamente com o Grimório de Kael. É aqui que a verdade começa a se revelar, camada por camada. Kael descobre que essa civilização ancestral, os forjadores primevos, eram mestres da essência etérea. Eles não apenas a usavam, eles a dominavam de uma forma que os magos e cavaleiros de hoje mal conseguem sonhar. Mas essa maestria veio com um preço terrível. Ao tentar alcançar a perfeição, eles foram consumidos pelo próprio poder, transformando-se nos primeiros senhores da corrupção, as mesmas entidades demoníacas que agora ameaçam Eldoria. A busca por poder absoluto os levou à própria ruína. E a voz no Grimório, ela finalmente se revela. É o eco, a consciência aprisionada de um mestre forjador dessa antiga civilização. Um ser atormentado pelo arrependimento, preso por milênios em seu próprio artefato. Ele vê em Kael uma chance de redenção, uma oportunidade de corrigir o erro cataclísmico que seus pares cometeram. Ele oferece a Kael conhecimento e poder ilimitados, mas com uma condição perigosa. Para entender a corrupção, Kael deve mergulhar nela, dominar a essência corrompida sem se deixar consumir. É uma aposta desesperada, um pacto com um fantasma do passado. A jornada se aprofunda, e em uma das ruínas mais antigas, Kael se depara com um guardião da essência,
uma criatura de poder colossal deixada para trás pelos antigos forjadores. A batalha é brutal. Durante o confronto, o guardião tenta absorver Kyle, e é nesse momento que a verdade mais chocante é revelada. A forja corporal de Kyle, a habilidade de absorver essência para aumentar sua força e vigor, é uma versão da mesma técnica que os antigos forjadores usavam para alcançar a imortalidade. Uma imortalidade vazia, sem alma. Kyle percebe que o caminho que está trilhando é uma faca de dois gumes. Cada passo em direção ao poder o aproxima de se tornar aquilo que ele jurou destruir. Com o apoio crucial de Elara e Garrett, Kyle consegue derrotar o guardião. A vitória não lhe traz apenas espólios, mas uma evolução transcendental. Ele alcança um novo nível de compreensão. O Grimório não é apenas uma ferramenta de combate, é a chave para manipular a essência em sua forma mais pura, a fonte de toda a criação e destruição. A visão do artesão de Kyle evolui drasticamente. Agora, ele não vê apenas as fraquezas de um inimigo. Ele vê o fluxo da essência em tudo. Ele pode ler as memórias deixadas em objetos, nas paredes das ruínas, no próprio ar. Ele começa a assistir, como um espectador fantasma, a ascensão e a queda da antiga civilização, entendendo o orgulho e a ambição que levaram ao desastre. Finalmente, guiado pela voz em seu grimório e por suas novas habilidades, Kyle chega ao epicentro do mistério, a Grande Forja. Não é uma forja de metal, mas um laboratório arcano colossal, onde a antiga civilização tentou refinar a essência pura para alcançar a divindade, o controle absoluto sobre a realidade. Mas eles falharam. O experimento catastrófico rasgou o tecido da realidade, criando as primeiras rachaduras etéreas como um efeito colateral de seu poder descontrolado. Em sua tentativa desesperada de consertar o erro, eles se expuseram à energia bruta e se tornaram os primeiros monstros, os primeiros seres corrompidos. O mestre forjador dentro do Grimório confessa tudo. Eles buscavam a vida eterna, mas encontraram uma maldição eterna. O Grimório foi sua última criação, um testamento de seu fracasso, projetado com um propósito duplo. Ele deveria encontrar um herdeiro digno, alguém com a força e a vontade para usar seu poder e fechar as rachaduras para sempre. Mas havia um plano B. Se o herdeiro falhasse, se fosse fraco ou corruptível, o Grimório o transformaria no próximo catalisador, na próxima iteração do ciclo de destruição, um novo senhor da corrupção, para garantir que o poder nunca se perdesse. E agora, Kyle está no limiar dessa escolha. Diante dele está o conhecimento para manipular a essência pura. Ele tem o poder para fechar as rachaduras e salvar Eldória de uma vez por todas. Mas o custo pode ser sua própria humanidade. Aceitar esse poder significa arriscar se tornar o mesmo tipo de monstro sem alma que os antigos forjadores se tornaram. Rejeitá-lo significa deixar seu mundo à mercê de uma destruição inevitável. O arco termina aqui, com Kyle na beira do abismo, segurando o destino de seu mundo e de sua própria alma em suas mãos calejadas de ferreiro. Ele não pode mais simplesmente reagir. Ele precisa escolher, forjar um novo futuro, livre da maldição da essência, ou se tornar o mais poderoso e o último elo na corrente de corrupção. Que caminho ele irá seguir? A resposta definirá não apenas seu destino, mas o de todo o universo de O Ferreiro das Sombras. O que vocês acham que ele deveria fazer? Deixem suas teorias nos comentários. Mal podemos esperar para ver o que o futuro reserva para o nosso herói. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essa história incrível. Obrigado por assistir e até a próxima.